Olha, gente, eu falei várias vezes, o Lula tá para ser solto, tá para ser solto e tá para ser solto. E tá para acontecer mesmo. Primeiro, se você é Lula livre e não for inscrito no canal, se inscreve agora e já curte o vídeo. Se você for inscrito ou não, curte o vídeo. Se não for inscrito, se inscreve agora, porque aqui a gente luta pelo Lula livre todos os dias. Então vamos lutar juntos. Se inscreve. Agora vamos falar do Lula livre. Ontem, 1º de setembro, o Haddad falou: o Lula será solto esse mês. Quem falou isso não fui eu, Thiago, foi Fernando Haddad, que foi candidato pelo PT à presidência, indicado pelo Lula. O Haddad sabe mais que eu, sabe mais que você que está assistindo e sabe mais do que a maioria dos brasileiros sobre a libertação do Lula. O Lula também mandou uma carta ao povo nordestino ontem e disse que, muito em breve, antes do que pensemos, ele estará se banhando nas águas do Rio São Francisco junto com o povo que ele ama e com o povo que o ama no Nordeste. Então o Lula sabe que vai ser solto em breve. Dia 30, ou seja, faz poucos dias, o Gilmar Mendes estava falando numa palestra e ele disse, e para bom entendedor meia palavra basta, ele disse: mais um processo importante da Lava Jato vai ser anulado esse mês de setembro. Gente, eles anularam um processo, para quem não lembra, foi do ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil. Esse processo eles anularam por um erro do senhor juiz Sérgio Moro. Não houve nenhuma ilegalidade no processo, nada como houve no processo do Lula, várias ilegalidades. Não. Houve um erro processual do Sérgio Moro. O Sérgio Moro deu para quem o acusava, para o delator, o mesmo tempo para eles fazerem as alegações finais do que deu para o delatado, no caso, o ex-presidente da Petrobras. Ou seja, imagina que alguém está acusando, dizendo: ó, esse cara cometeu crime, e essa pessoa faz parte da acusação porque se o ex-presidente da Petrobras fosse condenado, essa pessoa conseguiria um acordo de delação premiado, ou seja, conseguiria vantagens na justiça, benefícios. Então a pessoa estava acusando. E o Sérgio Moro deu o mesmo dia para que essa pessoa enviasse a acusação e o mesmo dia para que o ex-presidente da Petrobras se defendesse. Então imagina a acusação e o réu no mesmo dia tem que enviar suas alegações finais. Como é que o réu vai se defender sem saber do que ele está sendo acusado exatamente? Não tem como, é um erro processual. Foi um erro do senhor juiz Sérgio Moro. E os advogados na época do réu disseram: hey, isso está errado. E recorreram, chegou ao STF, o STF está por aqui com a Lava Jato, o STF viu as ilegalidades todas, a Vaza Jato já foi reconhecida pelo STF e o STF disse: não, vamos anular o processo. Foi o primeiro processo da Lava Jato anulado. Acontece que o Sérgio Moro fez a mesma coisa no processo do sítio de Atibaia. Para piorar, isso aconteceu com o Lula na segunda instância do processo do Triplex. E isso aconteceu em vários outros processos da Lava Jato. E agora o Gilmar Mendes está falando: um processo muito importante da Lava Jato está para ser anulado. O Lula tem um habeas corpus que pede a anulação do sítio de Atibaia e pede a soltura imediata do Lula. O Lula tem outro habeas corpus. Esse habeas corpus só uma pessoa votou, que foi o Fachin, que é o relator. Ele sempre vota antes e ele votou contra porque o Fachin, lembram do Dallagnol falando: ah, o Fachin é nosso. Pois bem, o Fachin votou contra o habeas corpus do Lula, mas faltam 4 votos. 4 votos, 2 a gente já sabe que são para a liberdade do Lula, que é o Gilmar Mendes e o Lewandowski. Os outros 2 é o senhor Celso de Mello e a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia também votou pela anulação do processo do ex-presidente da Petrobras. E ela disse que não, eu vi o voto dela, eu assisti na TV Justiça, ela falando: não, o delator está fazendo parte da acusação porque ele ganha benefícios com a delação premiada, ele ganha benefícios com a condenação do réu. Quando o delator tem o mesmo dia, o mesmo prazo para mandar a sua acusação que o delatado tem para mandar a sua defesa, está desvirtuando o processo, é um erro técnico, o processo tem que ser anulado. E a Carmen Lúcia falou isso gaguejando. Ela gaguejou muito nesse discurso, porque é uma mudança de lado. Em 5 anos ela sempre votou com o Sérgio Moro, sempre votou com a Lava Jato, sempre votou para legalizar todos os abusos da Lava Jato. Tudo que eles faziam de errado, e foram muitas coisas em 5 anos. Antes da Vaza Jato, a gente já falava: a Lava Jato está cometendo muitos abusos, não apenas contra o Lula. São erros processuais crassos, erros que qualquer jurista recém-formado sabe que está errado. O Sérgio Moro é um péssimo juiz, ele é um péssimo jurista, não é à toa que ele não passou na OAB. E agora, a Carmen Lúcia gaguejou muito, mas mudou de lado. E os ministros perto dela estão dizendo que ela realmente mudou de lado. Então faltam 4 votos.
num outro habeas corpus do Lula, que é esse segundo que eu estou falando, em que o Lula pede anulação de todos os processos baseado na suspeição dos procuradores. Os procuradores agiram de forma pessoal contra o Lula. Os procuradores odiavam o réu. Isso não pode acontecer na justiça. E depois das mensagens em que eles falaram em tom de piada, em tom jocoso sobre a morte dos familiares do Lula, ficou claro que eles realmente odeiam o Lula. E com as palestras em que eles receberam dinheiro, tanto dinheiro, o Dallagnol recebeu 500 e poucos mil em um ano em palestras, ficou claro que eles queriam julgar o Lula por motivos pessoais e que a perseguição contra o Lula era por motivos pessoais. E o fato do Dallagnol cometer tantos crimes, fica claro que é motivo pessoal. Então, muito dificilmente o Lula não será solto e os processos não serão todos anulados com esse habeas corpus. Mas a principal motivo pelo qual eu penso que o Lula será solto esse mês não é o Haddad falando, não é o próprio Lula falando, não é o Gilmar Mendes falando, não é a mudança de lado da Carmen Lúcia, não é o fato de que a Vaza Jato já foi reconhecida pelo STF e que eles estão por aqui com a Lava Jato, com Sérgio Moro, com Dallagnol, e que eles querem realmente limpar o que a Lava Jato fez de errado. Até porque se algum dia vier uma nova operação como a Lava Jato em moldes parecidos, a gente quer que realmente prendam corruptos e não que eles utilizem essa operação para fins próprios. O principal é que os militares já estão ok com a libertação do Lula. Hoje saiu na coluna da Folha da Mônica Bergamo e, para quem não sabe, ela tem muitos contatos com ministros do STF e os militares próximos a ministros do STF já dizem aos ministros que não, se o Lula for solto, não tem problema nenhum, a gente não vai mais ameaçar. Para quem não lembra, aquele militar lá que está na beira da morte, o Vilas Boas, quando o Lula estava para ser preso e o STF ia conceder um habeas corpus para o Lula, era no caso da segunda instância, não era nem um habeas corpus, eles iam colocar que o Lula não poderia ser preso após a condenação em segunda instância. O Vilas Boas, ele em nome das Forças Armadas, ele ameaçou o STF, ele ameaçou sim. O Mourão também ameaçou o STF, isso tudo foi bem antes da eleição. Bem antes da eleição. O outro, o Augusto Heleno, também, que agora é ministro do Bolsonaro, também ameaçou o STF. O Augusto Heleno é aquele que estava dando murrinhos na mesa, dizendo que o Lula tem que pegar prisão perpétua. No dia que saiu a Vaza Jato, que foi provado que o Lula era inocente, ele estava dando murrinhos na mesa, dizendo que o Lula tem que pegar prisão perpétua. O Bolsonaro, o chefe dele, envolvido com milícia acusada de assassinatos, de sequestros, de grilagem, de construir prédio que cai, de extorsão, de tudo que é crime ruim. E aí, esse ministro babão, dando murrinho na mesa, gritando, Lula tem prisão perpétua para ele. Para você ver como esse pessoal não tem espelho, eles não se olham no espelho, eles julgam os outros com uma régua diferente da que eles julgam a si mesmos. Mas os militares, em geral, estão ok com a soltura do Lula. E isso é uma mudança muito grande, porque até poucos meses atrás havia ameaças sempre que o Lula estava para ser solto, houve ameaças. E dessa vez, não. Os militares estão ok. E o Dias Toffoli, para quem não sabe, o primeiro assessor dele, ou seja, o primeiro assessor do presidente da Suprema Corte é um militar. E para dizerem que os militares estão ok com a soltura do Lula, já vem isso com naturalidade. Eles vêm com naturalidade, o Lula tem que ser solto porque muitos militares são formados em direito, em outras coisas, e muitos não são pessoas burras, como tem gente que pensa que eles são burros, doutrinados, todos não são. E eles veem que o Lula é inocente, ou que pelo menos o processo contra o Lula teve muitas irregularidades. Foram muitas e muitas e muitas irregularidades. O senhor Deltan Dallagnol cometeu crimes, e crimes graves, para tentar conseguir provas contra o Lula. E mesmo cometendo esses crimes graves, ele não conseguiu uma prova cabal contra o Lula. Inclusive, ele teve que falar, não tenho provas, mas tenho convicção. Porque a única coisa que ele conseguiu foi a convicção dele. Provas ele não conseguiu. E tem até a mensagem dele com o Sérgio Moro, um dia antes do PowerPoint, dizendo, olha, falta prova, senhor, o seu juiz, falta prova. Eu não estou aqui muito confiante com a minha apresentação de amanhã, fazendo a denúncia com o Lula, porque não tem prova. Quer dizer, a Procuradoria Federal, os procuradores, não tinham nem convicção da denúncia. Ou seja, com procuradores que não são suspeitos, procuradores normais, provavelmente o Lula não seria nem julgado, porque os procuradores diriam, não tem prova, não tem processo. Se não tem processo, não tem julgamento, não tem condenação, não tem nada. Mas não, o Dallagnol teve que falar com o Moro, falando, não tem prova, e o Moro teve que falar para o Dallagnol, não importam as provas, meu querido, a gente vai condenar o Lula.
Vai, confia que vai dar certo. Aí o Dallagnol foi, fez o PowerPoint, sem prova, com convicção e no fim, com vários abusos. O Dallagnol continuou quebrando a lei várias vezes. Eu já falei da quebra de sigilo fiscal sem autorização, que ele cometeu de pelo menos 14 pessoas, que dá entre 14 a 56 anos de prisão e é facilmente comprovado, é só querer que comprova isso. E ele cometeu esses crimes, mas tantos outros, para tentar colocar o Lula preso e não conseguiu. E muita gente está vendo isso. Quando você vê o Alexandre Frota pensando, Alexandre Frota, quem diria? Um ano atrás, quem diria o Alexandre Frota pensando, mas o Lula nesses processos, realmente, o Sérgio Moro estava errado. Aí você vê gente que era de direita até pouco tempo atrás dizendo, mas os processos foram realmente errados contra o Lula. Não estamos dizendo que o Lula é inocente, mas os processos realmente estão errados. Aí você vê que muita gente de direita já fala, o Lula tem que ser solto. Mesmo eles não gostando do Lula, mesmo eles achando que o Lula é o maior criminoso do mundo, eles acham que o Lula tem que ser solto. É isso, gente. Gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e comenta. Quando você acha que o Lula vai ser solto? Você acha realmente que o jogo político virou? Lula, Haddad, já falaram, Gilmar Mendes já deu a dica, Carmen Lúcia mudou de lado e os militares, eles não estão mais ameaçando quem quiser soltar o Lula. E hoje também saiu a notícia de que a prisão em segunda instância será pautada provavelmente para esse mês, assim que o Bolsonaro escolheu o Procurador-Geral da República, que é a escolha mais difícil que o Bolsonaro tem que fazer na vida inteira dele. É a escolha que vai decidir se o Bolsonaro vai, em 2022, ser candidato à reeleição, ou se ele não vai nem ser candidato, ou se ele já estará preso. É isso. Essa escolha que ele vai fazer esse mês vai decidir todo o futuro da vida do Bolsonaro, dos filhos dele, da Michelle e de todo mundo. Então, imagina uma pessoa estressada, o nome desse é Jair Bolsonaro, aquele que já admitiu que acorda no meio da noite, na madrugada, porque tem muitos pesadelos. Ele deve estar tendo pesadelo todo dia, porque o Lula vai ser solto e ele tá ferrado. Galera, curte o vídeo e se inscreve no canal. Falou!